todos! Está começando mais uma edição do Urbanview. A cada dia e com rapidez, as cidades brasileiras crescem e com isso também crescem problemas que viram desafios a serem enfrentados e resolvidos por parte do poder público e da iniciativa privada. O nosso tema de hoje é desenvolvimento urbano e gestão, como gerir loteamentos fechados, abertos e bairros planejados. Para bater um papo comigo sobre o assunto, aqui ao meu lado, Mariângela Machado, diretora da Vice-Presidência de Administração Imobiliária e Condomínios do Secov São Paulo. Ela vai nos contar sobre os desafios do desenvolvimento urbano em cidades como São Paulo. Bem-vinda! Obrigada pela presença, viu, Mariângela? Obrigada, Sandra. Agradeço em nome tanto do programa, a sua pessoa em especial, pelo convite. Estamos aqui para colaborar. Nós que agradecemos aí a sua presença. Com certeza vai ser muito enriquecedora para o programa. Bom, lembrando que você pode participar enviando sua pergunta ou comentário para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br ou por meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: a cidade de São Paulo apresentou melhoras em relação ao desenvolvimento urbano nos últimos anos? Primeira opção, sim, essa evolução é clara. Segunda opção, talvez, pois ainda há muito que melhorar. Ou terceira opção, não, eu não percebi nenhum avanço. Você pode voltar lá no site da Urban Systems, no final do programa a gente traz a proporção aí, o resultado da nossa enquete, e a Mariângela vai comentar com a gente o resultado. Bom, para a gente começar o programa, no material que você encaminhou para a gente, aliás, muito interessante, você fala que é preciso, para conceber e aprovar produtos imobiliários, é preciso, de alguma forma, fazer uma arte, e essa arte é para poucos. Por quê? Bom, primeiro que empreender, independente de ser no mercado imobiliário, é uma arte para poucos. Ela está à disposição de todos. O ato de empreender é de todos, mas a vocação é de alguns poucos. E a vocação, quando se dá, ela é primeiro movida a uma coisa chamada coragem. Segundo, desafio. E terceiro, alvo, meta. É a meta que não faz desistir. Quando as pessoas dizem muitas vezes, a juventude de hoje, que a gente já fala geração Z, não é mais Y, eles costumam falar que inovação, que informática, estão movidos por pessoas que têm sangue nos olhos. Eu digo que o empreendedor imobiliário, ele tem sangue nos olhos e ele tem sangue nas veias. Por quê? Porque tem que vencer o ritmo burocrático do mercado, que é isso que você está me perguntando. Milhares de legislações que falam de temas assemelhados, de uma forma que são interpretados de diferentes maneiras e que faz com que esta burocracia, esse excesso de legislação, essa falta de padrão, emperre o seu sonho, que é um sonho que não é seu. É um sonho feito de poucos para muitos. Então, deveria contar o empreendedor imobiliário com muito mais facilidades, porque ele é um agente de desafio. Ele investe, ele é que se põe na luta. Precisa, além do bom combate, precisa do entendimento dos órgãos públicos e também da legislação. Seria a tal constância de propósitos que a gente estava conversando antes do programa começar? Eu acho que é uma constância de propósitos e eu acho que é uma boa vontade política também. Eu acho que as cidades estão aí, nós temos hoje praticamente aí 200 milhões de pessoas no Brasil. Se a gente for ver em termos de mundo, nós temos 3 bilhões. Em 2050 teremos 9,6 bilhões. Nós temos hoje cidades com mais de 1 milhão de pessoas. São muitas,
300 cidades aí, com certeza, dentro dessas 300 cidades, com mais aí de 1 milhão de pessoas, 3 estão no Brasil. Elas estão precisando de socorro. E o povo está precisando de habitação, está precisando de moradia. E moradia de todos os formatos, de todos os tipos, eu acho que você vai falar ao longo daqui, mas o que o empreendedor precisa? Ele precisa que não o atrapalhem. O resto ele faz. Muito bem, você está falando dessa dificuldade, Mariângela, qual é o gap existente entre o que se planeja e o que efetivamente acontece no mercado? Bom, o que nós temos, exatamente pela gama que eu coloquei de dificuldades que nós temos de legislação, a nível de licenciamento ambiental, um número fático, uma pesquisa feita pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentada em 2014 no Congresso Nacional, mostra claramente, comprovadamente, de que nós temos mais de 27 mil legislações ambientais. Não há aprovação de empreendimento imobiliário sem que a gente passe por legislações. Então, o que eu acho que nós precisamos? Nós precisamos de maior clareza num trabalho que a gente faz. É mais ou menos como preparar um prato. Você precisa de uma receita. E essa receita vai estar lá direitinho o que você tem que fazer para que aquilo saia a curto prazo ou médio prazo. Se for um grande empreendimento, o que você faz? Nós não temos receitas. Nós não temos receitas. E quando nós, então, nos enveredamos para poder empreender, nós temos a primeira atitude do empreendedor é o respeito à legislação. Porque quem mais perde é ele se desrespeitá-lo. Ele não tem nenhuma má fé, nenhuma intenção disso. Mas ao tentar respeitar qual que seja respeitado com tantas situações assemelhadas. Quando você planeja um empreendimento, que é como você falou, do planejar ao realizar, nós temos um gap, uma gama imensurável de situações. E não são situações em que o empreendedor não quer fazer. Ele quer e precisa saber como. Porque enquanto ele tenta respeitar o seu projeto em determinadas legislações, quer sejam federais, estaduais, de cunho municipal, você tem N interpretações. Tem legislações sobrepostas a legislações. Então, aquele planejamento inicial que você fez para a sua efetivação começa a perder algo chamado conceitual. Todo projeto começa com uma palavra mágica que se chama conceito. Eu tenho um conceito, desse conceito eu transporto para um plano, do plano eu faço a minha viabilidade, da minha viabilidade eu tento atender a legislação, aí eu empaco. E quando eu empaco para poder atender a uma legislação que alguém me diz que tem que ser de algum jeito, eu acabo mudando até o meu conceito. E aí, mudando o meu conceito, eu tenho um retrocesso no tempo entre a sua pergunta, entre planejar e realizar. Então, eu não só perco no tempo, eu perco no custo burocrático e eu perco muitas vezes no conceito, que muitas vezes nós temos certeza de que seria possível realizar, mas que por um processo muito desagradável de interpretações não técnicas, mas ideológicas muitas vezes, para que a gente possa receber o crivo da aprovação, a gente acaba tendo que moldar os conceitos, portanto, os planos até a realização. Pois é, eu tenho um dado aqui bem impressionante, um número bem impressionante, que como a Mariângela colocou, é um dado da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que realizou um levantamento e percebeu que o Brasil possui mais de 27 mil legislações ambientais. Mariângela, qual a necessidade e o impacto desse número no mercado? A necessidade, eu te falo, a curto, médio e longo prazo ou já, nenhuma.
nós precisaríamos realmente de uma legislação objetiva, técnica e compacta. Isso ajudaria o país. Isso não ajudaria quem quer empreender. Ajudaria quem precisa do empreendimento, ajudaria a cidade que precisa daquele empreendimento, ajudaria o mercado, a região que teria empregabilidade, que teria capacitação, que se faria acontecer. Então, para você ver, o que nós estamos falando aqui não é falta de empreendedores, apesar de ser para poucos. É que aqueles que se predispõem a essa árdua tarefa, mas incansável, de um prazer imensurável, não tem esse incentivo, primeiro, de contar com uma legislação técnica, objetiva e compacta. Pois é, e se a gente pensasse em bairros em sua forma ideal, na sua opinião, qual seria o caminho para a gente chegar até esse bairro ideal, né? Ou seja, proporcionar qualidade de vida e ao mesmo tempo que atraísse o interesse do mercado. Em jornalismo a gente costuma dizer que é o interesse público e o interesse do público, né? Isso. Como é que a gente unifica isso, se é possível? Olha, nós já temos realidades no Brasil, então eu fico muito feliz de falar para vocês que a gente vai sair do plano ideológico. E eu vou até mudar um pouquinho a sua pergunta, nós não vamos... qual seria esse bairro? Qual é esse bairro? Nós já temos bairros assim, nós já temos empreendimentos em que estão sendo desafiadores, são empreendimentos. Quando nós falamos em bairros planejados, nós não estamos falando de algo a curto prazo. Nós estamos querendo dizer que eu vou fazer um empreendimento em que naquele empreendimento eu tenho que pensar no mínimo em 10 itens fundamentais da mobilidade, da estrutura da localização, da facilidade das pessoas de interagirem, da diversidade de pessoas numa mesma região. Nós não estamos falando de bairros de classe A e bairros de classe D. Nós estamos falando em bairros onde as pessoas vão poder, dali, numa mais ou menos em 600, 700 metros de uma caminhada, poder encontrar o que precisam, que não precisa ser grande, só precisa estar ali. Então, esses bairros, eles foram feitos desde a década de 70 e que foram feitos, uma coisa que a gente chama, os arquitetos hoje, o mercado hoje, do velho urbanismo. E nós temos um conceito do novo urbanismo e que daqui a pouco a gente explica um pouco para vocês qual é a diferença desses dois. Mas nós temos desde os alfaviles que nascerem lá na década de 70, das Rivieras de São Lourenço que nasceram, até nós temos hoje a Pedra Branca em Palhoça, a Granja Marileus em Uberlândia, nós temos Reserva do Paiva em Pernambuco. Então eu já estou falando para mostrar que o Brasil é isso. Bairro planejado não está em São Paulo, também está Vila Flora, Campinas, Votorantim. Então, se você me disser um estado, eu vou te dizer que ali no mínimo já tem um começo de bairro planejado. Então, ele já é. O que é esse bairro? É algo que existe desde o começo. A palavra planejado está no bairro. Se nasce com conceitos de comércio, de fachadas ativas, de multiuso, de lazer, de trabalho, de caminhada, de prioridade ao pedestre, de bicicletas, de carro. Carro não é inimigo de ninguém. É isso. Pois é, Mariângela, você tocou no assunto das fachadas ativas, que é um tema que está muito aí na mídia atualmente. Como é que a gente define o equilíbrio entre o uso residencial e comercial? Isso. É muito bom você tocar nesse tema fachada ativa, porque fachada ativa é um tema para um encontro desse, né? Ele é bastante amplo. Primeiro, o que é fachada ativa? Para quem ainda não tem a similaridade,
até com o termo, ou até mesmo com o plano diretor, que fala muito o incentivo da fachada ativa. Depois a gente vai um pouquinho para o plano diretor, mas vamos na palavra fachada ativa. Fachada ativa é eu construir uma edificação, primeiramente. Essa edificação embaixo teria uso misto, comércio, serviços. Aí em cima eu posso ter residências, escritórios, lajes corporativas, hotel. Mas embaixo eu não tenho grades, ou seja, eu faço um edifício na qual o térreo não é residencial, não é um escritório apenas, mas é um comércio de serviços ou um comércio de produtos. E aberto à circulação. Aberto à circulação de pessoas, em que a rua, por isso que se fala fachada ativa, imagine a vitrine com a rua, em que as pessoas daquele edifício, daquele condomínio, daquela torre, podem fazer uso daquela fachada, assim como o transeunte que está na rua. Por que esse conceito é interessante? Esse conceito existe no mundo inteiro, há anos, há anos, há anos. O que acontece, por que em São Paulo isso não foi tão bem explorado? Nós temos um modelo muito típico, o Conjunto Nacional, né? O Conjunto Nacional é a nossa fachada ativa mais antiga da capital, né? Está lá até hoje, né? Agora, o que nós precisamos nos preocupar? Foi feito e apresentado na Convenção Secov desse ano, de 2015, um estudo desenvolvido pela Urban System. Ela realizou esse estudo, patrocinado pelo Secov de São Paulo e pela Associação Comercial de São Paulo, um estudo sobre o uso de fachadas ativas na capital de São Paulo, nos eixos de estruturação urbana. O que são eixos de estruturação urbana? São os eixos de transporte, né? Em que o projeto-lei está incentivando, na verdade, até obrigando os empreendedores em lotes de mais de 10 mil metros a construírem fachadas ativas, podem construir edifícios, mas com fachadas ativas, com ganho construtivo, desde que tenha a fachada ativa. E esse estudo foi feito em 3 eixos de estruturação mais importantes da cidade. Um é Vereador José Diniz, Avenida Ibirapuera, outro Vila Sônia Butantã e o outro Rebouças, Francisco Morato. E é um estudo que nós tivemos, e vejam bem como é importante estudos, depois nós vamos falar o que são simulações. Esses estudos foram reais, foram lá, feitos com pesquisas fáticas, além do IBGE, estudos locais. E nós vimos que nesses eixos, naqueles terrenos de 10 mil metros ou mais, se os empreendedores todos resolverem fazer a fachada ativa como pede o plano diretor, não vai ter demanda. E se não tiver demanda, o prédio perde, o empreendedor perde, o bairro perde. Por quê? Porque não tem lojista interessado naquilo que não vende. Não tendo lojista, eu tenho um ponto de fachada ativa que a gente diz popularmente de micado. Ou seja, não pega. E se não pega, não é bom para o bairro, não é bom para aquele prédio, cuidado. Essas ideias são fantásticas. Para onde dá para ter fachada ativa, faça. Para onde não der, vai ser um grande risco. Então, o que nós falamos como Secov, a Urban System, comprovou, na pesquisa que fez e que está à disposição no Secov, na Associação Comercial de São Paulo, aos lojistas, consultem esse estudo antes de empreenderem. E outra coisa, plano diretor, nos dê incentivos ao uso, não nos obrigue a nada. Pois é, você tocou no plano diretor, que foi aprovado e sancionado no ano passado. Na sua opinião, quais foram os impactos positivos e o que poderia melhorar nesse plano diretor? Tá.
Sempre tem o que melhorar, sempre tem o que melhorar. Eu acho que o plano é um plano ousado, é um plano que vai renovar muito a cidade e que ele poderia ser melhor em muitos aspectos. Eu acho que não dá aqui para elencar os muitos dos aspectos. Eu acho que nós temos vários especialistas em cada área, tanto de incorporação, quanto da parte de cultura, quanto da parte das associações de bairros, que poderão falar mais propriamente das suas regiões. O que nós temos que entender é o seguinte, de novo eu vou frisar aqui, todo plano que vem, ele não vem para piorar, ele tem que vir para melhorar. E não vai atender 100% a todo mundo, ao gosto de todo mundo. Eu acho que ele não tem que ser crucificado, ao contrário, ele tem que ser louvado, toda iniciativa tem que ser feita, porém, nós temos que ter absoluto cuidado com uma coisa chamada oferta e demanda. Não adianta forçar demanda aonde não terá oferta. Então, isto é uma coisa que o mercado precisa participar mais juntamente com os técnicos na hora de definir legislações. A fachada ativa foi um dos aspectos que nós estamos colocando. Enquanto incentivo, ótimo. Enquanto obrigação, não. E há outros aspectos também a melhorar. Pois é, vamos falar então dos CEPACs, que são certificados de potencial adicional de construção, né? De forma a atrair o interesse do mercado e viabilizar transformações urbanas. A gente tem ouvido opiniões muito discrepantes aí, né, sobre os CEPACs. Eu queria saber a sua opinião. Tem gente que acha que sim, vai criar uma demanda interessante, tem gente que acha que não, que até é inconstitucional. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é muito bem-vindo. Eu acho que quando nós temos um governo em que não tem orçamento para tudo, e vamos agora dar um foco nos governos municipais, senão a gente fica muito no mundo da teoria. Nós temos uma política habitacional e nós não temos, confessadamente pelos seus prefeitos, dinheiro para tudo. Isso é confessadamente, não é uma percepção. Quando você não tem dinheiro para tudo e tem vontade para muito, você precisa realizar. Não dá para realizar sem uma coisa chamada planejamento, e segundo, para realizar dinheiro. Os CEPACs, eles vieram, esses CEPACs, para ajudar nisso, ou seja, os PPPs, tá certo? Você vai ter o privado junto com o público, as iniciativas entendendo quais são os seus objetivos e propósitos, colocando isso efetivamente, objetivamente, que é o que eu sinto falta na legislação, né? Mas parece que é inconstitucional. Quando a gente não quer algo, a gente acha tudo que pode dar um jeito de não ter. Vamos pensar positivo. A gente tem que fazer. E a gente vai melhorando o que a gente faz. Senão a gente não faz nada e a gente fica só no juridiquês da coisa, no judicial da coisa. Vamos realizar. Então, os CEPACs, eles vieram para isso, ou seja, para fazer acontecer um empreendimento cujo governo não tem capital para fazer. Ideias maravilhosas, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Ideias não precisa ter dono. Ideias não precisa ter dono. O que precisa ter dono são realizações. Então, eu acho que é algo que veio para ficar, ele tem que ser incentivado. Tem muita coisa a melhorar? Como tudo, plano diretor tem. Mas vamos fazer, se a gente não fizer, nós não saímos do lugar. Maria Ângela, e as operações urbanas, as famosas operações urbanas, né? Sim. Eu queria saber a sua opinião
com relação a isso, principalmente aqui na cidade de São Paulo, e o que pode ser melhorado nas próximas operações. Isso. Nós tivemos aí, vamos dar um exemplo, de novo para não ficar na teoria, a Operação Água Espraiada, por exemplo, tá certo? Essa eu acho que foi a primeira delas que veio. E qual é a ideia desses projetos, para dizer assim? É transformar as cidades. É pegar regiões, muitas vezes deterioradas ou pouco utilizadas, não necessariamente deterioradas, mas pouco utilizadas, e fazer um eixo urbano ali. Um eixo que você tenha urbanismo, empregabilidade, em que você tenha menos deslocamento. Isso pode ser atingido com bons projetos? Com uma sintonia entre o público e o privado? Óbvio que sim. Eu não tenho dúvidas que sim. O questionamento que eu faço não é nesses projetos. É num plano macro para a cidade. Porque quem disse que eu posso replicar a água espraiada em outro polo da cidade de São Paulo? Um polo, outro, que pode dar certo aqui e vai ser pessimamente utilizado em outro lugar. Então, primeiro, antes da gente ver essas regiões, aonde a gente vai começar a investir, primeiro tem que investir, tem que sair fazendo, mas sair fazendo com planejamento. Eu ainda sinto falta na cidade de São Paulo, e ainda sinto falta no Brasil, de sentar técnicos, sentar empreendedores, sentar associações de bairros, porque quando a gente fala em audiências públicas para poder sintonizar, elas são bem-vindas sim, sempre serão, só que os resultados de representantes vão ser muito melhores costurados. Quando a gente faz com técnico, não vai dar certo. Faz só com o comércio, vai faltar a parte do urbanismo. Faz só com a parte do urbanismo, vai faltar ouvir a população. Você acredita que a sociedade está se unindo um pouco mais para discutir essas questões urbanas? Certeza. Existe um movimento bem interessante. Existe um movimento muito interessante. Por isso que eu digo, o povo é muito mais do que audiências públicas, né? É engraçado quando a gente discute projetos para a cidade ou mudanças na legislação e a gente recai sempre nas audiências públicas, até pelo vício da lei, que obriga as audiências públicas. Eu entendo o vício da lei. Não sou contra o vício da lei. Eu só acho que a gente pode pegar a opinião das pessoas e as pessoas podem participar de uma forma espontânea, clara, através dos seus órgãos de representação, e eles estão muito mais enraizados hoje. Nós tínhamos antes órgãos de representação na engenharia, na arquitetura, na comunidade de bairros, nos lojistas, nos sindicatos, nas associações diversas, mas elas estavam estanques. Hoje, você falou uma palavra muito importante, elas estão mais organizadas. E é bonito, elas estão com o senso de pertencimento do lugar. Elas estão assim, eu preciso decidir por isso. Tem uma frase muito linda, houve na Convenção Secov uma palestra de um economista, Fábio Barbosa, que foi presidente do Santander, ex-presidente da Abril, e ele citou uma frase de Gandhi, e essa frase diz o seguinte: nós temos que ser a mudança que nós queremos ver. E eu acho que esse impacto da maior participação das pessoas está contida na frase de Gandhi. Nós temos que ser a mudança que nós queremos ver. Muito bem. Você citou a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que foi a primeira aprovada após o Estatuto da Cidade. Você acredita que essa operação pode ser considerada um vetor de desenvolvimento na cidade de São Paulo? Sem dúvida. Eu acho que é o início. É aquilo que a gente fala, é o início. Assim como
nós temos outras, né? Nós temos a do centro, o Arco do Futuro, né? Uma outra operação que está há algum tempo aí, só foi projetada, né? Nós não temos uma idealização para ela. Tenho dúvidas de que se ela vai realmente ser realizada por uma série de fatores políticos, fatores de eleição, fatores sociais, fatores econômicos, né, que impactam. Mas eu acho o seguinte, se esses projetos, Água Espraiada, vamos de novo, Arco do Futuro e outros mais, de novo, todos bem-vindos. Não vamos olhar os defeitos, vamos acolher e aí nós vamos melhorá-los. Se eles tivessem essa carcaça de uma representação dessas associações, além desse critério técnico dos estudos realizados com toda a seriedade, que eu não duvido, talvez eles tivessem uma linguagem muito mais assertiva para aquela população que lá vai usufruir desses projetos. Pois é, você falou a população que vai usufruir desses projetos. Essa é uma questão também que gera muita discussão. Com essas operações urbanas, a gente vai acabar requalificando o espaço urbano e assim obtendo um novo perfil de ocupação? Quer dizer, aquele morador ele vai se mudar daquele espaço, vai continuar numa outra comunidade? Como você vê essa questão? Olha, eu acho assim, primeiro existe um objetivo com esses projetos, é que as pessoas que lá estejam, lá fiquem, né? As pessoas que lá estejam, que lá não se encontram no trabalho, possam lá voltar. Eu acho que as pessoas que procuram outros espaços possam encontrar um espaço novo para ali vingarem suas famílias, não só os seus momentos de vida. Eu acho que isso já é um objetivo grande. Eu acho que ele tem que ser feito para isso. A segunda parte é se esse objetivo vai realmente ser alcançado, né? Será que depois de feito tudo isso, não vai encarecer tanto, vai ficar tão caro, né? A parte de imobiliário, o mercado imobiliário, aquelas pessoas estão lá, não vão ter acesso, vão ter que sair de lá. Eu acho que vai ter que ser visto isso naquele momento de chegada. Se isso acontecer, nós vamos ter que repensar no próximo. O que erramos a mão? Agora, se a gente não começar a pintar o quadro, não vai ter quadro. Se a gente vai querer ver, se o pessoal que olhar o quadro vai apreciar ou vai repugnar, não vai ter quadro para ver. Então, primeiramente eu falo sempre, tudo é bem-vindo. Eu só acho que inicialmente, hoje, se fossem feitos hoje, eles precisam ser melhores discutidos. Então já é um aprendizado que nós conseguimos verificar, que modelos não se copiam para outros lugares. Cada região desse meu Brasil, não só de São Paulo, capital, tem a sua própria cultura e identidade. Primeira coisa que o projeto tem que ver é a cultura e identidade desses lugares. Tem que fazer acontecer que as pessoas que estejam naqueles lugares sejam privilegiadas ali para se manterem. Bom, a Prefeitura de São Paulo apresentou, logo no começo desse atual mandato, o projeto Arco do Futuro. O objetivo é alterar o modelo de desenvolvimento urbano da capital em direção a uma cidade mais equilibrada dos pontos de vista urbanístico, ambiental, econômico e social. Eu queria saber sua opinião sobre esse projeto da Prefeitura e se o poder público tem condição de sozinho tocar um projeto tão grande. A gente tem ouvido aí das PPPs e eu quero saber a importância dessa integração da iniciativa pública com a iniciativa privada. Tá. Primeiro, eu acho que esse projeto devia ser um projeto de Estado e não de partido. Então, eu acho que ele já começou errado. Né? Eu acabei de falar na minha fala anterior, ainda me referenciei a ele, quando eu digo para você que ele não pode ser de gestões. Ele não pode ser de gestões. Ele tem que ser de Estado, ou seja,
ele precisa ser mantido qualquer que seja o sucessor. É assim que foi feito em Medellín e deu certo. Como Medellín mudou, foi constituída uma comissão de trabalho, isso é prático, isso é fático, não é teoria. Essa comissão de trabalho tem políticos, essa comissão de trabalho tem executivos, essa comissão de trabalho tem urbanistas, essa comissão de trabalho tem engenheiros, tem arquitetos, tem professores, tem acadêmicos, tem estudantes, tem associações. E antes do prefeito definir a sua prioridade, ou os vereadores aprovarem projetos, o projeto é da comissão. E essa comissão se perpetua independente das gestões. Se a cidade de São Paulo não usar esse modelo, nenhum desses projetos continuarão. Bom, vamos falar de bairros planejados. Qual é o conceito desses empreendimentos? Foi inspirado no conceito de cidades compactas, onde tudo precisa estar próximo, o mercado, a escola, o hospital? Bom, assim fosse, né? Isso aí seria um mundo legal. Isso que você está se referenciando de cidade compacta, eu não diria que é um bairro planejado, eu diria que o bairro planejado é um conjunto, isso que você está falando são núcleos urbanos, ok? O que é um núcleo urbano? É quando eu, que estou aqui nesse momento, a mais ou menos uma circunferência de 600 metros ao redor de mim, ou 6 quadras à frente, de trás da frente, um lado e do outro, possa ter em mãos necessariamente e minimamente aquilo que eu preciso. Isso chama-se núcleos urbanos. Ele pode ser feito em qualquer cidade do Brasil, de qualquer tamanho do Brasil, no meio de um bairro superpopuloso. Né? Isso são núcleos urbanos. O que são bairros planejados? É um conjunto de núcleos urbanos. Né? Ou seja, bairro, alguma coisa estendida, em que nós tenhamos esses núcleos urbanos em que, aonde eu tenha uma escola, eu vou ter a 600 metros também, se possível, um supermercadinho, uma padaria, né? Um posto de gasolina, por exemplo. Aqui eu vou ter um outro núcleo urbano daqui a, 1 quilômetro dali. Eu também tenho o mesmo conceito de que naquele núcleo urbano eu tenho a 600 metros, ou as 6 quarteirões para frente, para trás, um lado para o outro, eu possa ter esses núcleos compactos. E aí eu tenho uma grande praça, onde eu junto esse bairro todo, né? Para grandes eventos, ou simplesmente para ir num domingo, ou para ir num dia à noite, qualquer coisa, né? Nós temos muito, hoje aqui, uma coisa muito antiga, ali no bairro de Alto de Pinheiros, a gente costuma de falar assim, eles vão numa praça para ver o pôr do sol, né? E aquela praça ficou, como sempre, uma praça pôr do sol, que as pessoas vão ali. As pessoas que não moram tão perto dali, podem morarem a 1,5 km dali, ou não 600 metros dali. Pode ser a 1.500 metros dali, mas ali é um encontro para ver alguma coisa. Então, os bairros planejados, o conceito do bairro planejado é que ele seja concebido para ter vários núcleos urbanos. E tendo núcleos urbanos, ele possa ter empreendimentos de lazer, de moradia, de entretenimento, o trabalho ele possa achar empregabilidade ali, capacitação, escolas ali, pode ser de inglês, pode ser uma escola maior. Então, isto é possível e eu falei que ele já existe. Já dei alguns conceitos e a gente vai voltar a alguns deles. Pois é, esses bairros planejados e, consequentemente, esses núcleos urbanos, eles podem ser uma saída assertiva para o caos de uma grande cidade, como São Paulo, por exemplo, se a gente pensar em termos de mobilidade, de trânsito, de transporte, enfim, pode ser uma saída efetiva? Eu acho que nós temos várias saídas efetivas para uma cidade de São Paulo que ela já está um caos. Então vamos lá, vamos pegar uma cidade pequena que vai ter uma expansão urbana. Lá tem uma grande fazenda, uma grande gleba, chega um empreendedor, adquire ou por parceria aquela gleba e quer empreender algo ali. Pode ser um loteamento, pode ser uma incorporação imobiliária, horizontal ou vertical. E de repente ele fala, eu não vou planejar um loteamento de casas ou uma logística
ou um entretenimento, um parque. Não, eu vou planejar um bairro aqui equilibrado. E ele faz um estudo em que normalmente esse bairro, ele vai começar, por exemplo, os bairros que já começaram em ano 2000, eles vão terminar em 2020. Eles vão levar 20 anos para que tudo esteja instalado. Então ele vai se melhorando gradativamente através de núcleos urbanos. Se faz o primeiro núcleo, se faz o segundo núcleo, isso são reais, né? Nós temos gente morando neles, né? É real, eles já saíram da prancheta, do papel, né? Da aprovação. E aí isso dá para esses lugares em que você vai empreender. E nas cidades pequenas, antes de eu chegar na capital? Nós temos um exemplo crasso de Águas de São Pedro. Ela foi um case apresentado no Connect Small Cities, que aconteceu aqui esse ano em São Paulo, se eu não me engano foi em maio, né? Mês passado? Sim. Isso. E que foi apresentado o seguinte, numa visão de governo, da gestão, junto com a Vivo, que é uma empresa concessionária, como outras, fizeram um trabalho de parceria e conseguiram fazer esta cidade pequena totalmente Wi-Fi. O que é isso? Ah, isso é só para jovem? Não. Você vai estacionar na cidade, você consegue ver antes de acionar dentro do seu celular se você tem vaga. Você pode pagar a vaga. Você pode ter o boletim do seu filho, os pais, dentro do celular. Né? Você pode fazer uma consulta médica, agendando num sistema de saúde pública, vendo se você pode agendar algo. Isso é melhoria de qualidade? Ou é frescura? Isso é melhoria de qualidade. Eu que quero uma frescura dessa. Isso, todos queremos uma frescura dessa. Então, você vê que quando eu falei em Wi-Fi, parece que não era tanto bom. E daí quando você vê o que o Wi-Fi fez de melhorias de processo na saúde, na educação, vendo se tem vaga em creche, vendo se tem estacionamento na rua, você vê que é bom. Então, já existem pequenos projetos que não estamos falando em núcleos urbanos, mas nós estamos falando em um dos 10 itens dos bairros planejados que se chama mobilidade física e virtual. Ok? Então, o conceito do bairro planejado, ninguém está aqui falando assim, mas agora vamos na cidade de São Paulo. Como eu faço um bairro planejado na cidade de São Paulo com esse caos? Para. A cidade de São Paulo tem terreno para fazer o quê? Não tem mais, né? Para fazer bairros, não. Mas tem como melhorar a cidade de São Paulo, né? Tem como melhorar muito. Ah, será que é o que aí a nova gestão está fazendo? Pondo ciclofaixa, ciclovia, diminuindo, reduzindo a... Pode ser, só que como está sendo feito é impróprio. Não é ideia de se fazer. Ah, lá de novo. Nós estamos hoje com a informática aos nossos olhos. Estão ouvindo esse encontro muito gostoso através de uma internet. A internet pode melhorar muita coisa na cidade de São Paulo. Acabei de falar de uma cidade pequena que usou a internet para ver se tem vaga em creche, para ver os pais acompanharem os boletins na escola, para ver se tem estacionamento. São Paulo não dá para fazer por quê? Pois é, independente então se a cidade é mais ou menos populosa, o importante é fazer. É isso? Exatamente. Tem um exemplo muito interessante que é o da Granja Marileusa, em Uberlândia, que inclusive foi a Urban Solution que participou ativamente aí no projeto. Na parte da questão pública, os governos municipais, geralmente eles são grandes aliados das empresas de loteamento e desenvolvimento urbano? Bom, então vamos pegar bairros planejados, nós não temos uma legislação específica para isso. Não existe uma legislação escrita em que quando você vai aprovar um projeto de bairro planejado, se pega o manual, tá certo? Com as diretrizes municipais e sai fazendo. Não existe. Você tem as diretrizes municipais de abastecimento, etc.,
para você fazer uma incorporação imobiliária, para você fazer um loteamento, que é um parcelamento de solo, tá certo? Mas um bairro planejado ainda não. Então, como que acontece esse bairro planejado? Desde a sua aprovação, ele tem que ser feito em partes. Ele vai sendo feito em partes, tá certo? Agora, existe, você falou uma palavra muito boa, existe assim, essa aproximação da prefeitura com o empreendedor que quer fazer isso? Primeiro que no meu modo de ver, deveria ser obrigatório, porque a cidade melhora, o povo tem melhor qualidade de vida, tem mais oportunidades, vai em busca da capacitação para não perder a oportunidade, ganha empregabilidade, a cidade ganha na economia, com a arrecadação de tributos, vai fazer outras coisas, todos ganham. Deveria ter, nem sempre é assim. E as secretarias de planejamento das prefeituras do Brasil, Tá. elas têm interesse de alguma forma nesses Então vamos lá. planejados? Nós temos uma coisa que você falou no começo, que se chama plano diretor. Pelo Estatuto das Cidades, é obrigatório todas as cidades com mais de 20 mil habitantes ter um plano diretor. Cidade com menos de 20 mil habitantes não é obrigado a ter plano diretor. Normalmente as cidades que têm plano diretor têm uma secretaria do planejamento. Então pode ter cidades que não têm uma secretaria do planejamento, né? Então como é que é feito essa aprovação? Como chega? Então primeiro, o empreendedor faz um estudo de viabilidade em qualquer cidade, vê a possibilidade que existe econômica, financeira, técnica, de meio ambiente, né, geográfica, de se fazer um bairro planejado. Ok, arruma parceiros para se fazer esse bairro planejado, né? Parceiros da iniciativa privada, que se criam os consórcios imobiliários, as SPS, né? Ok, beleza, vamos até a prefeitura. Vai na prefeitura, se expõe, olha, nós queremos prefeito, queremos vereadores, fazer isso aqui nessa cidade. A custo nosso. Vocês, o que a gente precisa que vocês façam? Estendam essa avenida, ou levem transporte público, deixam que a gente estende a avenida, né? Nós temos iniciativas muito bem feitas, e quando é muito bem feita, a gente tem que dizer, que é, por exemplo, a Sobloco, com a Prefeitura de São Caetano do Sul, quando fez o Espaço Cerâmica. Quem conhece, quem é o pessoal de São Caetano do Sul, se entrarem no site Espaço Cerâmica, vocês vão ver ali um bairro planejado, né? Muito bem feito, num local que era a antiga Cerâmica São Caetano, que existiam linhões de eletricidade, que você olhava lá e falava, nunca isso vai sair daqui, aquelas linhões. Pois a Sobloco foi lá e tirou o linhão do lugar, né? Fez todo um trabalho urbanístico, e aquilo lá está maravilhoso, ganhou a cidade, ganhou as pessoas que moram lá. Então, quando a iniciativa é boa, a gente tem que valorizar. Por que essas iniciativas, como uma delas que eu estou falando, tem outras, obviamente tem outras, elas não podem se multiplicar? Ou seja, eu não tenho uma legislação específica que diga como, eu tenho uma vontade de fazer, eu arrumo gente para fazer e eu preciso do governo para entender o meu projeto. E o Ministério Público também. E qual o papel das incorporadoras em empreendimentos como os bairros planejados e inteligentes? Como é que as incorporadoras entram nesse processo que você acabou de apresentar? Então, primeiro o que acontece? Os empreendedores concebem o projeto, né? Nós temos aí, para citar, como eu já falei, de Palhoça a Pedra Branca, é uma realidade. Nós temos a Granja Marileusa, que eu quero cumprimentar aqui o Grupo Algar, que é o proprietário do projeto, com a participação efetiva da Prefeitura de Uberlândia, mais uma história boa para contar, um projeto lindo, mais um projeto. Quando dá certo, tem que levar para multiplicar mesmo. E nós temos aí a Urban Solutions, com o estudo da inteligência de mercado, fazendo toda esta parte para saber assim, qual é a primeira fase desse empreendimento de 20 anos? Né? Quais são as fases que teremos nesse empreendimento de 20 anos? Então, você veja bem, nós não estamos falando de uma gestão de governo, nós estamos falando em 20 anos. O prefeito que hoje está
ativo junto com uma Câmara de Vereadores num projeto desse, não pode não estar amanhã. E esse projeto tem que continuar. De novo eu falo que toda política e planejamento tem que ser de Estado e não de gestões. E aí como que entra a incorporação imobiliária? Depois de desenhado o bairro, de decidido que quadras serão submetidas a uma incorporação, que pode ser horizontal ou vertical, esses empreendedores oferecem para o mercado. Outras áreas que serão loteamentos, ele oferece para o incorporador do mercado, né? Através ou de um processo licitatório ou por uma escolha dos seus próprios empreendedores. E aí essas empresas entram no projeto adquirindo estas áreas, né? Obviamente não dentro de um conceito de mercado, porque elas são coparticipantes do sucesso daquele empreendimento, e assim esses conceitos vão sendo criados. O mais difícil nos bairros planejados, assim como nos loteamentos, é você fazer acontecer os espaços comerciais, porque até que as pessoas se mudem para lá, até que as lojas ou as lajes corporativas sejam habitadas, o comércio tem que funcionar. Então, muitas vezes, os empreendedores já têm que colocar no seu plano, no seu budget, que a impulsão do primeiro comércio, dos primeiros comércios, tem que partir das mãos deles, convidando outros para virem, mas eles bancando grande parte desse projeto, até que ele se subsista por si. Agora, Mariângela, você falou dessa conexão importante, principalmente dando exemplo aí do Granja Marileusa, que é o poder público, né, a prefeitura, enfim, as entidades que estudaram o espaço, como a Urban Systems. Eu queria saber a sua opinião dessa importância das associações na gestão de empreendimentos imobiliários na cidade de São Paulo. Falta isso ainda? Vamos lá começar por uma questão muito importante aí. Você entrou no item associações agora. Sim. Tá. Primeiro, que as associações nasceram mais ou menos na década de 70 e elas foram feitas para ser associações de loteamentos fechados. Ou seja, se concebia um loteamento pela lei federal, se realizava o parcelamento de solo, através da prefeitura municipal de uma legislação específica, um decreto-lei, se conseguia o termo de concessão de direito real de uso de área pública para que pudesse fechar o empreendimento. O fechamento de um loteamento é dado pelo município. Tá. E ele dava guarda a quem? Então começou na década de 70. Dava guarda a quem? A uma associação. Ele não dava guarda ao empreendedor, porque aqueles lotes já estavam urbanizados e vendidos. Então era criada uma associação de proprietários, que a gente costuma chamar de associação de moradores, só para ficar mais fácil, que é a associação de proprietários. Eu posso ter 4 lotes em determinado loteamento, nunca irei construir, não serei morador, faço parte da associação, né? Então, uma associação de proprietários, comumente chamada associação de moradores, em que a prefeitura dá esse termo de concessão a ela e ela cuida do espaço interno, que continua sendo público. Começou por aí, na década de 70. A Riviera de São Lourenço foi uma das que teve, Alphaville, etc. e tal. Posteriormente, até chegar agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, não existe o conceito de bairro planejado sem associação. Então, a associação não é assim, se eu quero ou não quero fazer. Não. Será que é bom ou não é? Esquece, não perca tempo, tem que ter. Se não tiver uma associação, que é uma subprefeitura daquele bairro, não vai acontecer, porque a prefeitura não tem condições de olhar por aquele bairro. Então, no bairro planejado, é condição sine qua non a existência de uma associação, para todos os objetivos que nós sabemos que elas têm. Preservar, valorizar, integrar os moradores, cuidar dos espaços públicos, das áreas da própria associação que forem doadas. Agora, mais ou menos um conceito de 8 anos para agora, nós temos as associações de loteamentos abertos, que nunca imaginou ninguém de fazer. Né? O loteador falava, eu vou fazer um loteamento aberto, daí eu fujo desse negócio de associações. Mas o bairro vai ficar
abandonado, como outro bairro qualquer da cidade. E aquele bairro, ele foi feito bonitinho, ele foi feito mais bem acabado, ele foi feito com restrições construtivas para ficar mais homogêneo. Se não tiver quem olhe, quem cuide da praça, quem cuide do sistema viário, além da prefeitura, que não irá fazê-lo, e não irá fazê-lo não porque não quer, porque não tem condições de fazê-la, né? Senão a gente deturba. Sabedora de que a prefeitura não tem condições de fazê-la, nasce as associações dos loteamentos abertos. Mas é aberto? Por que eu vou pagar a taxa? Porque eu vou ter um rondinha, porque eu vou ter um banco novo ou trocado quando quebrar, porque eu vou ter uma pichação desfeita quando tiver feita, eu vou ter alguém olhando a luminária que queimou e chamando a concessionária, alguém tapando o buraco da rua porque ele vai como representação, entidade civil, vale mais do que um único cidadão. Agora, a gente já está chegando ao final do Banview. A Mariângela eu sempre encontro nos eventos aí, né? Eu sei o quão atuante ela é na área. Agora, Mariângela, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o trabalho do Secov São Paulo e sobre o seu também nessa área que a gente abordou hoje. Bom, nós estamos aqui, né, para ajudar o mercado. Eu sempre costumo, quando eu participo de alguma coisa, dizer que as pessoas que estão naquele momento, ou nos ouvindo, ou participando conosco, como a Sandra, não tem tempo. Eu, ela, vocês, ninguém. A gente faz o tempo. A gente faz esse tempo. E com muito carinho, porque esse tempo não é nosso, é para nós todos. É para quem não está ouvindo, é para quem nos ouve. Então, o meu trabalho, primeiramente, eu sou gestora da Lelo Condomínios, é a única administradora do Brasil a ter uma divisão específica de gestão de loteamentos abertos, fechados e de bairros planejados. Nós temos uma equipe de especialistas na qual nós damos o suporte aos loteadores que querem fazer o bairro, aqueles que já fizeram e que estão com problema de gestão, né? E esse é um trabalho que a gente tem. A Lelo faz 6 anos que investiu nessa equipe, não só em informática, na capacitação e levou essa equipe. Eu tenho 35 anos de mercado só fazendo isso, né? Só faço gestão de loteamentos de bairros planejados, participo do suporte aos loteadores e empreendedores. E no Secov São Paulo, nós estamos aí servindo-os. É uma entidade maravilhosa que transforma o Brasil, com profissionais de altíssimo nível, todos muito voluntários, a sua grande maioria, para que a gente possa pensar o amanhã, para que a gente não fique vencido pelo futuro. E a gente só é vencido pelo futuro quando eu não tento me encontrar com ele, Então, no Secov, eu sou estou atualmente diretora de associações em loteamentos, da vice-presidência de administração imobiliária e condomínios, assessoro dentro do que puder a vice-presidência de desenvolvimento urbano e sustentabilidade e também aí contribuo com a Universidade Secov nos cursos de gerenciamento de parcelamento de solo, a mesma coisa na SPM, na pós-graduação de negócios imobiliários, que a gente está lá dando as disciplinas afins, o mesmo na FAAP, né, no MBA da SPM, no pós-graduação da FAAP, levando um pouquinho daquele muito que a gente ainda tem que aprender. Muito bem, e antes do programa terminar, eu quero ver o resultado da enquete do dia. Lá no site da Urban Systems, a pergunta de hoje: a cidade de São Paulo apresentou melhoras em desenvolvimento urbano nos últimos anos? 25% disseram sim, essa evolução é clara. 25% disseram não percebi nenhum avanço. E a maioria, 50%, diz talvez, pois ainda há muito o que melhorar. Olha aí, as pessoas querem, já estão se apropriando do espaço público. Isso é muito bonito, não é, Mariângela? Muito bonito. Você vê que a palavra talvez, de novo, vai para a falta de planejamento, né?
Talvez, quer dizer, elas sentem uma mudança, mas elas não acreditam na mudança. Mas elas veem a mudança, elas querem a mudança. Talvez nem tenham percepção Elas do querem. que mudou. Elas querem. Quer dizer, teve aquela que falou, não, 25%, não vejo nada, né? E essa grande maioria dizendo, talvez, quer dizer, lógico, mudou alguma coisa, mas mudou, vai continuar essa mudança? Essa mudança está sendo positiva? Ela é garantida, essa mudança? É garantida? De novo, tudo que está vindo precisa ter participação das pessoas, tudo que está vindo tem que ser implantado não como partido, como Estado, e tudo o que está vindo sempre vai ter que ser melhorado. Eu tenho que ser melhorada, Sandra tem que ser melhorada, os programas têm que ser melhorados, os políticos têm que ser melhorados. E se você me permitir, eu trouxe um pensamento de Voltaire, até pela enquete que você fez. A enquete dá o direito de você participar, ele não te obriga a participar. E aí você põe a sua vontade, se expressa. E tem um pensamento de Voltaire que diz o seguinte: posso não concordar com o que tu dizes, mas defendo até o fim o direito de dizeres. Olha que frase linda para a gente finalizar o Urban View de hoje. Eu conversei com Mariângela Machado, diretora da Vice-Presidência de Administração Imobiliária e Condomínios do Secov São Paulo. Mariângela, obrigada. Que você continue trilhando aí esse caminho de sucesso, viu? Parabéns pelo seu trabalho e a casa é sua. Obrigada pela sua participação hoje, foi extremamente esclarecedora. Obrigada pelo convite, parabéns. A Urban System não só é uma empresa do mercado, mas ela é tanto a Urban System e a Urban Solutions, uma empresa para o mercado, para a inteligência do mercado. Sandra, com seu profissionalismo, continue, que o sucesso seu não é por acaso. Sucesso nosso, poxa. Obrigada, parabéns mesmo. E obrigada também pela sua presença. Nós nos vemos no próximo Urban View na quarta-feira, dia 14, às 17 horas, com a participação de Frederico Rohagen, da MapLink, para uma conversa bem interessante. Uma boa semana para você e nós nos vemos lá. Tchau!